Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 145. Salmo 145. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos majestosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Louvemos ao Senhor. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali,
te esperando, aqui é o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Ainda em pé, vamos orar, amém? Senhor Jesus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Jesus, por este momento. Pai, que nesta noite o Senhor esteja olhando para nós e se agradando da nossa entrega, da nossa oferta a Ti. Que o Senhor se faça presente, Jesus, que o Teu Espírito Santo passeie sobre nós. É tudo para Ti, Jesus. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor toque e fale com cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graça e paz mais uma vez. Mais um culto da Juban. Muito obrigada pela presença de cada um. Estou muito feliz por mais um culto nosso. E eu já queria convidar todos os jovens e adolescentes para nós louvarmos. Amém? Como foi louvado agora, né? Tem lugar na mesa nessa noite. Então, que você possa se assentar na mesa do Pai, porque Ele está te esperando. Amém? Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós e faça arder uma vez mais.
cremos, pois tu dissestes, bater a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes, aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes, que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu dissestes, bater a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes, aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes, que se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o Amém. Nós estávamos aqui domingo passado, no momento do louvor, e aí o pastor Paulo pediu para cantar esse hino, né? Acho que não estava... Os irmãos não tinham escolhido esse hino, aí estava um mover muito gostoso, e aí o pastor falou para cantar esse hino. Aí, na hora que ele falou, eu estava dançando, eu falei, pai, a gente está ensaiando para cantar com os jovens, né? Já falei, ó, confirmação, né? Já estava ali pensando no culto de hoje. E é isso, né? Nós temos que estar atentos, porque o Senhor quer falar alguma coisa. Se cantou domingo, a gente já estava ensaiando para cantar hoje, então Ele está pedindo para nós buscarmos, amém? Que Ele vai se revelar. Eu gostaria de apresentar os visitantes. Eu só vi aqui o pastor Rui e a família, então nós vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ele é o nosso preletor da noite, fiquem à vontade. Eu gostaria de chamar a Duda aqui, que ela vai fazer uma dinâmica. Graça e paz, pessoal. Amém. Quem está feliz com Jesus? Ih, tá fraco, hein? Quem está feliz com Jesus? Amém, irmãos. Culto de jovens. Todo mundo aqui é jovem, né? Alguns jovens mais antigos, outros jovens mais atuais, mas todo mundo aqui é jovem, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui... Peraí, estou pensando. São 3 voluntários, gente. 3 voluntários, tá? Para quem não sabe o que é voluntário, eu não escolho, você vai lá. Eu vou, tá bom? Muita gente, é só 3. Vamos lá? Não vai dar para ser voluntário, né? Vou ter que estar ali chamando. Então, tá bom. Pode vir aqui, Rebeca. Aí. Acho que eu vou escolher um jovem mais antigo também, né? Dá uma envolvida ali. Pode vir aqui a Cir. Acho que vou chamar alguém do intermédio agora.
Deixa eu ver. Pode vir aqui, Samuel. Aí, ninguém fica de fora, né? Bom, gente, vamos lá. Eu tenho uma atividade para vocês aqui. Ó. Segura aqui, Samuel. Ó, funciona o seguinte. Eu dei aqui uns materiais para cada um de vocês. E vocês vão seguir a ordem que eu vou mandar, tá bom? O Samuel vai desenhar ali um coração bem bonito, bem grande, bem bonito, tá? O máximo que você conseguir, assim. Pode ser simples, não precisa enfeitar muito, um coração simples, bem bonito, o melhor que você puder fazer, tá bom? E aí, a Rebeca vai pegar esse coração e vai recortar, tá? Depois vai chegar a vez do Assir, que ele vai cortar um pedacinho de fita e vai escolher onde ele quer colar o coração, tá bom? Lembrando que vocês vão fazer da melhor forma, tá? Que vocês puderem, assim. Isso, agora você pode escolher qualquer lugar que você quiser colar o coração. Ah, que bonitinho. Bom, gente, essa dinâmica aqui é uma dinâmica bem simples, tá? Mas ela está baseada em Romanos, no capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 6, se não me engano. Que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, fomos formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, essa dinâmica aqui é para significar para nós que cada um aqui tem um dom diferente. E que a obra do Senhor, ela tem muitas coisas para fazer. A gente não precisa todos fazer a mesma coisa. É claro que tem obras que demandam que mais pessoas façam aquilo. Mas se a gente for procurar, tem muita coisa para fazer. E cada um que está aqui é importante. Deus conta com você na obra. Então não precisa todo mundo desenhar o coração, não precisa todo mundo recortar, não precisa todo mundo colar. Se nós trabalharmos juntos, nós faremos muitas coisas e coisas ainda melhores, porque o Senhor Jesus disse isso. Amém? Então nós precisamos nos levantar como voluntários e dizer: Senhor, eis-me aqui. E colocar a mão na massa e trabalhar na obra. Amém? Vou deixar aqui. Vou pôr mais pra cá, que tá meio torto, eu tenho toque. É isso aí, né? E nós somos um corpo precisa estar juntos, né? Então, nós, jovens, principalmente, nós precisamos estar juntos, participando. Um corpo não funciona só o braço sem a mão. Então, assim, né? A gente precisa sempre estar ali se fortalecendo. E a palavra do Senhor diz, né? Que Ele nos escolheu porque nós somos fortes. E é claro que na correria do dia a dia, a gente trabalha, a gente estuda, está todo mundo cansado, ninguém quer se ver, ninguém quer fazer nada. Mas assim, né, para o Senhor, vale a pena gastar as nossas vidas, gastar o nosso tempo, mesmo estando cansados, vir aqui, entregar o nosso melhor, porque Ele merece, amém? Vamos nos colocar de pé e passar para o momento do louvor. Agora você abra o seu coração aí, esqueça tudo que está lá fora, tudo que você deixou na sua casa e entregue o seu melhor, a sua melhor adoração, com alegria, com amor, amém? Graça e paz, igreja. Amém. Vamos
adorar o Senhor com alegria e com palmas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos louvar ao Senhor, dizendo que o fogo dele arde nos nossos corações todos os dias. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar,
Sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Oh, 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 oh.
como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Nós não queremos só chorar, nós não queremos só estar nesse lugar. Nós queremos viver continuamente, continuamente na Tua presença, Pai. Não é falso e não é brincadeira, Deus. Nós queremos estar totalmente entregues a Ti todos os dias. Todos os dias, Deus, todos os dias, nós somos Teus todos os dias. Não é só no final de semana, não, não é só no culto, não. Na escola, no meu trabalho, na minha faculdade, onde eu estiver, eu sou só Teu, eu sou só Teu. Nós só pertencemos a Ti, Deus. Nós só pertencemos a Ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar os cavalos, eu ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Onde está a noiva? Onde está a noiva do Yeshua? Ela continua com suas lamparinas acesas, queimando, queimando, queimando à espera do noivo. Será que ela se cansou de esperar? Será? Onde está você, noiva? O noivo vem pra te buscar. Onde é que você está, noiva? Noiva, 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 desperta, noiva, noiva, levanta, noiva, noiva, desperta, noiva, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, eu estou bem aqui te esperando para dançar. Glória a Deus. E as palmas louvem ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Estamos contentes que Deus já está presente no nosso meio, já falou conosco no meio dos louvores. E chegou a parte da palavra agora. Quero chamar nosso pastor Rui. Amém. Vai entregar algo da parte do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar pela vida dele. Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos aqui mais um dia, Senhor, na Tua presença. Já louvamos, já cantamos, já engrandecemos o Teu nome, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor venha falar conosco nesta noite aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra, Senhor. Usa Teu servo e abençoe a cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Quanto tempo eu tenho? Até meia-noite? Então tá. Eu precisava de umas 3 horas mais ou menos. Então, já que deu meia-noite, eu já tranquilo, sossegado. Né? Glória a Deus. Primeiramente, deixa eu pegar o meu ajudador. Que é assim, irmãos, quando a gente começa a ficar mais experiente, a gente começa a ficar,
mais vivido, aí começa a vir umas coisas na nossa vida que grudam e não sai mais, irmãos. E aí não tem jeito, né, irmãos? Tem que ser assim, mas Deus é graça, né? Mas hoje, irmãos, vai ter muito sério, hoje é tranquilo, sem brincadeira, porque trocadilho aqui, tá? Hoje não tem um Pedro, mas tem um Paulo. Aí não dá, irmãos, então você sabe que é unção, né? Então a gente tem que ficar obediente, a diretoria tem que ficar obediente. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, a alegria estar com vocês. É um prazer sempre imenso estar aqui, estar compartilhando, cultuando com vocês. E aí hoje, como foi apresentado, eu não vim sozinho, né? Eu vim com a minha princesinha e com a minha rainha. Que é assim, né, irmãos? Toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu sou convidado aqui para trazer a mensagem, aí eu sempre trago mais um. Primeira vez eu vim sozinho. Aí na segunda vez eu vim com a minha rainha. Aí hoje teve a minha princesa. O meu parceiro, o meu parça do coração, meu filhão, ele não pôde estar aqui, que foi com a namorada, aí, mano, desbancou, foi para lá, desfalcou aqui a família. Mas na próxima, se Deus quiser, se Deus assim permitir, todos estaremos aqui. Amém? Eu recebi o convite, e eu falei, glória a Deus. E aí foi facinho, eu falei assim, e o tema? Tem não. Tem não. Aí eu falei, tem que falar com ele, tem que falar com o pai. Aí eu fui lá e eu falei, Senhor, ajuda aí. Senhor, derrama, fala aí, o que está falando com aquela igreja? O que o Senhor está movendo? O que o Senhor está derramando sobre aqueles corações? Porque a gente precisa de uma direção, né, Pai? A gente precisa de algo para a gente trazer para poder edificar. Aí ele veio falando, aí trouxe minha consciência Malaquias, aí eu vim ali orando, aí eu comecei a ler, eu fui lá lendo, li Malaquias inteiro, voltei, lia tal. Mas aí ele falou para ir para Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, nós vamos pegar ali, que aí o Senhor me falou, tem uma aguinha aqui para nós aqui? Tem sem gelo aqui. Joel capítulo 2, verso 28 a 32, é um texto muito conhecido, mas ali nós vamos trazer ele como base para entender o contexto, e entender aquilo que Deus vem falando aos nossos corações, aquilo que Deus vem falando com a amada igreja e direcionando aos corações de vocês. Joel capítulo 2, versículo 28 em diante diz assim: depois desses acontecimentos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos anciões sonharão, e os vossos jovens terão visões. E também naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas, e darei sinais nos céus e sobre a terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque há salvação no monte de Sião e em Jerusalém, como o Senhor disse: aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Glória a Deus. Nosso querido já orou por nós, mas eu vou chamar para que nós venhamos orar de novamente, que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na sua casa, nós estamos como família celestial, e assim nós te pedimos que o Senhor traduza ao coração a necessidade de cada um da amada igreja, e que possa trazer ao nosso coração, a nossa vida, e que o Senhor possa acrescentar e nos abençoar, que o Senhor possa continuar nos iluminando, e nos mostrando a direção e o caminho a qual nós devemos entrar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A história escrita e narrada no livro de Joel é algo maravilhoso e espetacular. Quando nós lemos o capítulo 2, os versos 28 a 32,
onde narra o derramar do Espírito e as maravilhas sobre a humanidade, nós precisamos entender o contexto que está acontecendo aqui, o momento que está acontecendo aqui e o porquê vem essa notícia e o porquê vem essa profecia. Porque a princípio, então, o Senhor está falando que virá algo difícil, virá um juízo, virá algo que consumirá e destruirá essa nação. Então, subentende e compreende-se que dentro dessa realidade, a humanidade e o momento daquela sociedade, o momento daquele povo, não era dos melhores. Não era um comportamento social e moral aonde se observava e se enxergava e via graça. Não. Mas via ruína. Via algo que o Senhor não se agradava, que o Senhor não compartilhava, mas que isso sim afastava dele. Afastava da sua pessoa, afastava da sua presença. Então algo deveria acontecer. Algo deveria ser realizado. E esse seria o derramar do Espírito, esse seria o avivamento. E aqui nós compreendemos a essência do avivamento, nós começamos a entender um pouco qual é a essência do avivamento. E por que isso é importante? Por que é importante nós entendermos a essência do avivamento? Porque muitas vezes nós observamos e ouvimos, às vezes algumas determinadas igrejas que dizem estar meio avivadas, ou estão cheias de avivamento, ou na sociedade, no Brasil está acontecendo um grande avivamento, mas aí você vê alguns que diz que está 100% de Jesus, e na semana seguinte está no carnaval. Então aí está faltando algum entendimento, está faltando algum discernimento, aí, alguma orientação aí que não está batendo. Quando fala em avivamento, e a gente tem que entender, da questão do avivamento, que nenhum avivamento acontecerá se não houver uma ação de Deus mediante o comportamento da sociedade ao qual será alcançado. Não tem como. O avivamento começa da ação de Deus, ou seja, o poder de Deus, e ele vem com um anúncio, ele vem com um juízo, e um povo e uma sociedade que entende, se prostra e clama por misericórdia e graça, para que a ação a qual Deus estava estabelecendo possa mudar. Mediante o coração. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Jonas. Foi dessa forma que aconteceu com Jonas. Eu gosto muito, eu lembro disso e nunca esqueço, uma vez, Nicodemos, que ele disse assim, ele recebeu uma vez um convite, Nicodemos, Augusto Nicodemos, chanceler do Mackenzie lá, da igreja presbiteriana. Ele disse que uma vez ele recebeu um convite para pregar numa determinada igreja. E aí ele abriu o convite, ele começou a ler, e aí o convite dizia assim, que o Brasil está tendo um grande avivamento, que estava algo maravilhoso, algo emocionante, mas ele entendia que faltava santidade. Aí quando ele leu isso, ele, que? Como? Ele até ficou curioso, ele falou assim, eu até queria ir lá para querer entender o que eles entendem sobre avivamento. Mas o fato é que ele não pôde atender o convite, porque exatamente naquele dia ele já tinha um convite, então ele não poderia atender. Mas o que isso nos ensina? O que isso quer dizer? Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Não tem como ter avivamento se não tem santidade, se não tem o princípio de arrependimento que leva à santidade. Então, se tem avivamento, tem um povo que está rejeitando o pecado. Tem um povo que está rejeitando os manjares da vida. Tem um povo, tem uma sociedade, tem uma nação, tem um mundo que está rejeitando aquilo que está sendo oferecido. E está se movendo. Então, o que acontece? Qual é a consequência? E qual foi a consequência, historicamente falando, dos grandes avivamentos que aconteceu? Prostíbulo fechava. Meretrizes saíam e entravam para a igreja. As pessoas caminhavam e entravam para a igreja. Isso foi um dos sinais, por exemplo, de quem conhece a história de John Wesley, que foi os sinais do grande avivamento que aconteceu naquela época. As pessoas entravam para a igreja, as pessoas desejavam a igreja, elas não entendiam, mas era aquilo que estava tocando no coração, era a graça de Deus, aquilo que estava movendo, tocando, e ela não entendia, então ela orientava, e ela ia para aquele lugar, porque somente naquele lugar, somente estando naquele lugar, ela estava sendo saciada. Então nós temos que entender o significado de algumas coisas, para a gente não entrar em movimentos,
movimentos que não são verdadeiros, movimentos que são falsos. E o que acontece quando você entra em movimentos que não são verdadeiros, movimentos que são falsos? Você não tem uma edificação sólida. Você não tem fundamentos sólidos. E o que acontece quando você não tem fundamentos sólidos? Você não tem uma convicção exata e certa. Você é facilmente levado por ventos de doutrinas erradas. E por isso que, para isso, a primeira coisa é estar numa igreja que prega a verdade. Numa igreja que prega toda a verdade, não parcialmente, ou não só aquilo que agrada a plateia. Mas uma plateia que só está querendo ouvir aquilo que quer, que deseja, não está querendo ser edificada, não está querendo ser transformada. Então aqui, meus amigos, é onde começa a entender o contexto. Entender o contexto daquilo que Joel estava trazendo aqui, porque Joel estava tendo uma visão momentânea, era uma visão do momento, baseado na realidade, mas que essa visão, ela não se limitaria ao momento, mas que seria algo eterno e algo para o futuro, que aconteceria lá no futuro, que seria derramamento para todas as gerações. Algo que Deus estava tocando no coração dele. Então o livro começa trazendo a questão do quê? Das pragas, dos gafanhotos. Então quando ele começa, e por isso que ele traz o juízo, ele traz a questão do juízo, porque quando ele anuncia a praga, quando ele anuncia que a praga vinha pelos gafanhotos, quem conhece, sabe gafanhoto? Gafanhoto dentro de um campo, ou dentro de uma plantação, ele vem e devora tudo. Ele arrasa com tudo, ele acaba com tudo, não sobra nada. Então a ideia de vir o gafanhoto, a ideia de vir essa praga, era algo que viria sobre aquela nação, era algo que viria sobre aquele povo, e que destruiria e acabaria. Quando você observa e você lê qualquer livro de profecia, quando você vê as profecias, você vai sempre ver uma mensagem que está vindo, uma mensagem que está vindo de algo que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, que Deus vai destruir, que Deus vai acabar. Só que antes disso, sempre antes disso, haverá o escape. Haverá o escape. O Senhor sempre, quando Ele traz dentro da sua profecia, Ele traz o caminho para que aquilo não se derrame, aquilo não aconteça sobre aquela nação ou sobre aquele povo. Então, primeiro Ele traz o alerta. Primeiro Ele traz o alerta. Primeiro Ele traz a consciência. Primeiro Ele tardia em executar o encerramento do mal. O Senhor um dia virá e acabará com o mal, mas antes que o mal ele seja eliminado, nos finais do tempo ele se multiplicará, ele aumentará de uma forma fervorosa até a eliminação dele. Por isso que a graça de Deus, o poder de Deus precisa ser derramado de uma forma abundante, para que nesse momento os nossos pés, a nossa vida, o nosso coração, o nosso altar esteja ali aos pés do Senhor. Porque não vai ser momentos fáceis. Por isso que nós insistimos e falamos na questão da necessidade de receber um evangelho verdadeiro. Um evangelho que te constrói, um evangelho que te edifica, um evangelho que traz colunas verdade, um evangelho que fala a verdade para você, independente se ela vai te tocar e vai te falar real para você, na sua cara vai falar real. Mas é assim que tem que ser. Então, quando nós observamos, já vemos essa questão da ideia desses gafanhotos que virá sobre a sociedade e que arruinará, ou seja, virá uma destruição, virá uma ruína, um exército que arruinará, que destruirá todas as coisas. Então, quando você já observa isso, quando já vem isso, eu digo para você, virá sobre ti, o caminho que você está indo, a direção que você está indo, as ofertas que você está aceitando, virá sobre ti, virá sobre a sua vida, e isso não é bom. Isso não é bom, e se você aceitar esses manjares, uma destruição virá. Então o Senhor primeiro Ele te alerta a não aceitar, alerta a não é esse caminho. Então qual que é o pensamento, qual que é daquele que entende? Ele sai e vai, se prostra e vai clamar ao Senhor. Clamar o quê? Misericórdia. Nós nunca podemos, e nunca você deixe dentro do seu coração se apagar, independente de qualquer coisa. O nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, Ele é um Deus de misericórdia, de infinita misericórdia, e Ele jamais deixará de ouvir aquele que clama verdadeiramente e se arrepende de coração.
aquele que se arrepende, larga os pecados e direciona para o Senhor. Jamais. Ele é um Deus de amor, de infinito. A sua graça, a sua misericórdia, a sua grandeza é algo extremamente extraordinário, gigante, algo que o nosso pensamento, o nosso entendimento não consegue compreender. Mas o Senhor é aquele que restaura, é aquele que transforma, é aquele que renova. Como a ação de Deus será inevitável, ou seja, se nós entendemos que ali estava um juízo, haveria um juízo, e essa ação é inevitável, ou seja, o Senhor vai realizar, ela vai acontecer, o próprio Deus traz o que? A consciência do povo em arrepender-se. Então, no capítulo 1, no verso 13, quando diz, meu Deus e vosso Deus, é um contraste, onde traz a clareza, a ideia, onde mostra Deus convocando o povo a se arrepender. Ali Deus está trazendo a consciência, e o profeta traz a consciência dos sacerdotes e uma orientação. E o que ele fala? O que o sacerdote fala? Diante deste fato, os sacerdotes são orientados pelo profeta Joel a organizar e realizar uma assembleia, convocando todos a participar. Agora, na comunidade, seja velhos, anciões, mulheres e também jovens e adolescentes e até crianças deveriam se juntar em clamor ao Senhor a se arrepender dos seus pecados e implorando misericórdia. Observe que esse ato aqui não é um ato único de uma única pessoa. O Deus não vai chamar somente o pastor, Deus não vai chamar somente o grupo de louvor, Deus não vai chamar somente a diretoria, Ele vai chamar a comunidade no seu todo. E aí aonde você, jovem, seja você jovem mais novo ou jovem mais experiente que nem eu, você está convocado a fazer parte dessa ação. O Senhor chama a todos, exclusivamente a todos, se entrando num único propósito, no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Na mesma direção e no mesmo objetivo, o Senhor chama para que venha derramar sobre esse povo, para que derramar sobre estas vidas, para que derramar sobre esse lugar, para que derramar sobre este bairro. O Senhor chama a todos, o Senhor traz a consciência de todos, para que nós viéssemos compreender. Então é uma invocação, e aí você entenda uma coisa, que esse derramar também, a graça de Deus e o derramar, não vai ser também para uma única pessoa. O derramar vai ser sobre todos. A graça de Deus, o transbordar de Deus vai sobre todos. Todos aqueles, porque todos estarão unidos, todos receberão o poder, a graça, a unção, todos receberão a presença santa de Deus, e isso purificará, e isso derramará, e isso preparará, e isso conduzirá, e isso orientará a cada um. Então entenda a direção de Deus, aquilo que Deus vem trabalhando, aquilo que Deus vem trazendo, e assim a resposta, o entendimento dos sacerdotes, o que deveriam fazer. E é dessa forma que eles vêm conduzindo. A descrição da atuação que será inevitável podem ser mudadas para os arrependidos. Deus, enquanto concretiza o seu plano, traz o refrigério, o escape e solução. Deus é sempre e será o Senhor da misericórdia. Isso permite ao povo uma porta aberta, onde possa entrar e escapar da ira de Deus. Essa porta e essa bênção só poderão acontecer por meio do arrependimento. Assim como Joel 2,12 afirma, se o Senhor diz, voltai e convertei a mim de todo o coração, com jejum, choro e gemidos. Essa declaração afirma trazerem a esperança. A esperança existe para aqueles que estão debaixo da graça do Senhor. O dia do Senhor virá, e quem poderá escapar? Ninguém pode escapar do dia do Senhor. Porém, o nosso Deus é um Deus de misericórdia e amor, e desta forma aprendemos coisas espetaculares. Dessa forma nós podemos conduzir e entender a graça de Deus. O tema desta noite é desviando o juízo e transformando em bênçãos. Entenda que o juízo sobre a nação virá. O juízo sobre a nação virá. Virá sobre esse país, virá sobre este mundo, virá sobre esta humanidade. O juízo vai vir. Mas enquanto ele não se concretizar, o Senhor traz
o refrigério. O Senhor traz a esperança, o Senhor alerta, o Senhor traz a consciência, o Senhor traz a oportunidade. E aí, dentro dessa missão, dentro dessa realidade, cada igreja onde ela está, ela tem uma missão e ela tem algo a realizar. E aí que nós temos que entender, você tem que entender, e essa igreja tem que entender, porque a convocação é para todos. Não é só o pastor que vai sair, que vai cumprir com a missão, não é só o pastor que vai sair, que vai anunciar, porque se o Senhor permitiu que viesse a existir essa igreja, então existe um bairro chamado São Miguel, existe um lugar, um município chamado São Paulo, existe um estado, e assim é onde Deus dirigir, onde Deus permitir. Mas o fato é que a missão para ser realizada, e que para transformar, ou seja, para desviar, para mudar, esse juízo que virá sobre essa nação, e condenará ela, e levará ela à destruição, para que isso se mude, e isso se transforme em bênção. Eu e você temos uma missão, e nós estamos engajados, e a missão e o engajamento é orar, jejuar, nos unirmos, e cada um dentro da sua missão, e ninguém escapa, nem você, jovem, nem você, porque a sua vida, a sua conduta, a sua ação, o seu comportamento também tem que estar de acordo com os princípios, também tem que estar ali inserido na graça de Deus, e o Senhor derramará, e o Senhor também te usará onde você estiver. Então entenda e compreenda e coloque dentro do seu coração, que quando o Senhor convocar, e quando Ele convoca a todos, todos no mesmo propósito, todos no mesmo objetivo. Então dentro dessa realidade, que haverá um juízo sobre a nação, ela pode ser transformada em bênção, mediante a ação e o comportamento da igreja. E aí então como é que nós fazemos? Como é que nós podemos entender? Quais são os passos então que nós podemos entender? Então 3 passos, 3 coisas aqui, só para a gente colocar dentro do coração, só para você guardar dentro do seu coração, 3 instruções que você deve guardar para que a gente possa entender. A primeira coisa é aceitar o convite. A primeira coisa é você aceitar o convite. Entenda que quando Joel orienta a organizar uma assembleia onde estejam todos juntos em um único propósito, esse convite foi aceito. Ou seja, os sacerdotes entenderam, os sacerdotes compreenderam o convite, compreenderam o chamado, então assim ele convocou. E assim você é convocado, assim você é orientado, assim Deus está falando a todo momento, e você vai desenvolver na sua área, na sua habilidade, dentro daquilo que Deus te chamar, você vai desenvolver. Entenda que todos nós temos uma habilidade, assim é o mundo, assim é a humanidade. Observe como é que convive a humanidade. Observa, tem um padeiro, tem um açougueiro, tem um médico, tem um bombeiro. Você faz tudo isso? Não, cada um faz. A igreja também é assim. A igreja também é assim, por isso que é um corpo, por isso que é uma família, e por isso que você não pode se excluir. Você tem que se encontrar, você tem que achar o seu espaço, mas você tem que dizer aquilo que você carrega dentro do seu peito aí, quem está com as camisetas aqui, eis-me aqui. Entenda, o fato é que você tem algo a apresentar, o fato é que a sua vida e a sua profissão pode ser acrescentado, pode ser usado, você não pode desassociar a sua profissão. Quantos missionários, para que desenvolvam um trabalho mais eficaz, e às vezes possa entrar dentro de determinados países, primeiro ele precisa ter uma profissão. Ele precisa ter uma profissão. Para que você entre em determinados lugares, você entra com a sua profissão. Porque você não pode entrar como missionário. Então ele tem que ter uma profissão. E é isso que vem definindo e trazendo. Então coloca dentro do seu coração. A primeira coisa é aceitar o convite, é se colocar à disposição, porque Deus quer derramar, Deus quer usar, Deus quer operar, Deus quer derramar, Deus quer converter, Deus quer atuar nesse lugar. Então você tem que estar junto, você que tem que estar unido. Quando vem a convocação, quando chama a convocação, haverá uma liderança, haverá uma visão derramada, uma visão direcionada para a liderança. E quando ela convocar, entenda que você faz parte dela, você tem que estar unido. Às vezes você não
não pode até entender, mas eu falei, eu estou aqui, eu estou junto, vamos caminhar junto, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto, vamos fazer que o mover de Deus, a graça de Deus se derrame e se multiplique, e se transforme, e nós vamos ver esse lugar sendo transformado de uma forma adequada, de uma forma correta, pessoas se arrependendo, pessoas querendo se distanciar do mal, querendo se distanciar daquilo que os manjares do mundo oferecem, e buscar a presença santa de Deus. Mas por quê? Porque tem uma igreja que está de joelho, está unida, independente de que seja os mais velhos, seja os anciãos, seja a diretoria, seja quem for, elas estão unidas e juntas, clamando, invocando o nome do Senhor, e a graça dele se derramará, a graça dele multiplicará, a graça dele tomará conta deste lugar. Então a primeira coisa, coloca no seu coração, aceita o convite. A segunda coisa é reconhecimento de como Ele é o nosso Deus, o reconhecimento como o vosso Deus. E por que isso? Se nós olharmos a história, quando nós vemos Israel, Israel é uma bênção, né? Israel é uma bênção. Israel viu o mar abrir, Israel viu o poder de Deus atuar, Israel viu lá tirar de mão poderosa da escravidão do Egito. Israel é uma bênção. Aí Israel está lá no deserto, vê lá o maná vindo, a maravilha de todo dia, não precisava trabalhar, as roupas cresciam, o sapato não desgastava, e as maravilhas todo dia de Deus ali. Aí quando Moisés sobe um pouquinho, deixa um pouquinho o povo lá, o que o povo me faz? Me faz uma bênção, né? Um bezerrinho, né? E entenda que essa realidade, esse comportamento não é só de Israel, não é uma coisa só daquele momento, não é uma coisa só daquele tempo, é uma coisa atual. O ser humano é assim, o ser humano é volátil, o ser humano é uma bênção. E por que essa frase os profetas, Moisés e muitos traziam, o vosso Deus? Para que não esquecesse quem é o seu Deus, o único Deus. Então coloca dentro do seu coração, independente dos manjares que vêm da vida sobre você, entenda que só Jesus é o caminho. Muitas ofertas virão, muitas coisas virão, muitas falas virão, muitas manjares, muitas ofertas virão. Larga de ser bobo, você está perdendo sua vida, muitas coisas você vai ouvir, mas entenda uma coisa, só Jesus é o caminho. Não existe salvação em outro lugar a não ser em Jesus. Não existe outro Deus a não ser Jesus. E isso tem que ficar fincado dentro do seu coração. Isso tem que estar cravado dentro do seu coração. Isso tem que estar marcado dentro do seu coração. Porque essa é a realidade. Mas muitas coisas para mudar, para bagunçar a nossa mente, bagunçar o nosso entendimento, essas coisas vêm. E a gente tem que entender essas coisas, a gente tem que compreender essas coisas. E por isso que o Senhor, a cada dia, a cada momento, Ele vem falar e Ele vai confirmar, e Ele vai usar os teus servos para dizer, está caminhando para aí? Está indo para mim? Eu vou dizer uma coisa, não existe outro caminho, a não ser em mim, diz o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus de Nazaré. Entenda. Então a primeira coisa que nós aprendemos, entendemos que dentro desse espaço, dentro daquilo que nós entendemos, do juízo que vai vir, haverá um juízo sobre a nação, e para transformar isso em bênção, para transformar que isso não se concretize sobre a vida, tem que ter uma igreja que ora, uma igreja que busca uma igreja, e para isso a primeira coisa é aceitar o convite, aceita o convite, faça parte. A segunda coisa é o reconhecimento, só existe um Deus, um único Deus, e não existe outro, e é esse Deus que vai salvar, e é esse Deus que vai transformar. E a terceira coisa é o derramar do Espírito. Aí é que nós entramos e começamos a compreender Joel capítulo 8. O derramar do Espírito. Quando o profeta traz esse evento poderoso, ele está trazendo algo que acontecerá além de Israel. Por quê? Porque aqui está saindo da esfera física e material e indo para a espiritual. Física e material. Ali ele está saindo agora do campo material e do físico e indo para a esfera espiritual. O poder transformador e renovador da esfera espiritual. A frase, depois disso, no versículo 28, indicam algo que sai
da esfera material e da esfera material para a espiritual. Não será um avivamento somente para Israel, mas todos os povos gozarão dessa graça. Aqui é sobre a profecia que acontecerá em Pentecoste. E aí é que está, o derramar é o início de tudo. Entenda que ali ele está falando de Pentecoste, e em Pentecoste começou tudo. Ali se iniciou e ali não cessou. Ali se iniciou e o derramar continua, o preencher continua, e somente quando Jesus vir e buscar a sua igreja, isso vai se cessar. Somente quando Jesus levar a sua igreja, isso vai se cessar. Então essa graça está hoje, esse poder está hoje, essa unção está hoje, essa presença santa está hoje. Então é hora da igreja cada dia buscar, é hora da igreja se unir, é hora da igreja. Aí você está convocado. Você faz parte, não é só para o seu pai, não é só para a sua mãe, não é só para os líderes, não é só para os mais velhos, não é só para aqueles que parece que não tem outra coisa a fazer, só querer ir para a igreja. Não, é para todos, é para a igreja, é para você também jovem, é para você também adolescente, é para as crianças, é para você também de pessoa mais idosa, mais velha, mas que já parece que, eu estou me aposentando. Não, você não se aposentou, da presença de levar o evangelho você deve continuar. Então a igreja é convocada, a igreja batista de São Miguel é convocada, porque há vidas, porque há pessoas que devem ser alcançadas, e o Senhor usará cada um de vocês. O Senhor usará esse lugar, e Ele quer, quando Ele chegar aqui, encontrar esta igreja, encontrar você. Qual é a posição que Deus quer encontrar a mim e a você? Ajoelhada aos seus pés, clamando, invocando misericórdia. Clamou: Senhor, tardeia a sua vinda. Tem muita gente que quer, volta logo, Jesus, mas espera aí, tem gente lá ainda que precisa ser alcançado. Então tardeia, Jesus, para que aquela pessoa possa ter a oportunidade de ser encontrada, possa ter a oportunidade de ser encontrada e ser tocada, possa ter a oportunidade de ser transformada. O último pastoreio de pastores, o pastor Ricardo deu um testemunho muito lindo, que tem um senhor, que ele é uma pessoa, se eu não me falha a memória, ele é italiano, uma pessoa muito culta, uma pessoa que leu aí, segundo ele, mais de 6.000 livros. Era uma pessoa muito culta, que o pastor Ricardo já visitou, já levou mensagem. O pastor anterior, esqueci o nome dele lá, pastor Elcio, uma pessoa muito culta, muito inteligente, visitou, levou mensagens. E aí esses dias, um determinado dia, um irmão muito simples, mas cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, um diácono que é da igreja lá, estava lá, foi convidado, foi visitar, trazendo. Aí antes dele ir embora, aí conversaram, ele trouxe, e antes de ir embora ele disse assim: eu poderia só trazer um versículo? Eu poderia só falar um versículo? Aí esse senhor disse assim: sim, pode. Aí ele trouxe João 3,16. E quando ele falou João 3,16, que ele trouxe a consciência, as lágrimas começaram a descer sobre aquele homem. As lágrimas começaram a descer sobre aquele homem, e ele aceitou Jesus, ele foi salvo. Entenda como cada um é importante, entenda como Deus usa cada um. Foram pastores, foram servos de Deus, cheios do poder, cheios do conhecimento, falando com uma pessoa culta, mas Deus sabe quem usa na hora certa e no momento certo. O fato é que você tem que estar à disposição. O fato é que o poder de Deus está presente, o poder de Deus está derramado. O importante é a igreja entender, o importante é a igreja compreender, o importante é a igreja estar disponível para esse derramar que já iniciou lá em Pentecoste e que ele continua até hoje. O Espírito derramado é o princípio, o início de uma nova vida sobre aquele povo, sobre aquela igreja. Entenda que quando nós aceitamos Jesus, quando o Senhor vem, esse Espírito, essa graça se derrama sobre cada um de nós. Esse poder transformador. Entenda que as lutas e a vida lá fora é difícil. Jovem, você tem várias ofertas, você tem um mundo lá fora que te oferecem e falam para você, aqui não é. Eu já vi pessoas, amigos, dizer uma vez assim, uma pessoa chegou para mim: você é bobo, você vai estragar a vida do seu filho, levando o seu filho para aquele lugar.
Ou seja, porque Ele trazia para a igreja, porque Ele trazia para algo que realmente cresceria e daria um norte para a sua vida, uma relação com Deus Todo-Poderoso. E as pessoas falam isso, e você vai ter, meu querido, mas eu digo para você, que o Espírito Santo, que a graça de Deus que vai te fortalecer, vai te ajudar a você vencer as ofertas, vai te ajudar a você vencer as tentações, vai te ajudar a você vencer aquilo que oferecem, as dificuldades e tudo que se oferecem sobre o mundo. O poder de Deus, a graça de Deus nos ajuda, mas e como que você tem que fazer? Você tem que buscar e colocar o seu joelho no chão e orar. Você não pode ficar só dependente da oração do seu pai e da sua mãe. Você não pode ficar dependente só do seu líder da igreja, você não pode ficar dependente só do seu pastor. É uma vida e uma entrega e uma relação entre você e Deus. A igreja foi convocada, aqui diz a assembleia, os sacerdotes chamaram a assembleia, todos convocados a se relacionar, todos convocados a invocar, todos convocados a falar. É você também, é você chegando diante do Pai, é você também chegando diante do Senhor, é você também dizendo: Senhor, fala comigo aí, o que eu tenho, qual é o caminho, como eu conduzo. Tem um amigo meu ali que está sofrendo, como é que eu posso chegar, como é que eu posso falar, como é que eu posso fazer? Entenda que Deus está falando com cada um, entenda que Deus quer uma relação pessoal, envolvente, transformadora, relacionamento social com todos. Não é específico, não é único com uma única pessoa, mas você faz parte. E é isso que nós temos que entender e compreender, esse derramar do Espírito Santo. Sem o derramar do Espírito, a igreja não tem poder. E sem poder, nada se pode fazer. Tem que derramar o Espírito, só é através do poder que as coisas acontecem, o poder do Espírito Santo. Então tem que invocar, tem que clamar, tem que fazer parte, tem que buscar o Senhor, tem que fazer sim, tem que gastar tempo, tem que orar. Se eu não consigo orar 10 minutos, então você ora 10 minutos e no outro dia, vou ficar 15, não deu no relógio, vou ficar 15, é esforço, é dedicação, é assim que tem que ser. É assim que eu fazia, quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 18, 20 anos, e ainda não era casado. Então como é que eu faço? Eu chegava e acordava de madrugada, 4 horas da manhã, vamos lá. Aí eu ficava, orava, pensei que orei, nossa, eu já orei umas 3 horas, quando eu orei era 15 minutos, não, vou ficar aqui, e vou ficar mais. Aí eu orava, falava com meia hora, não, mas o meu propósito é orar 1 hora, é 1 hora que eu vou orar, então eu vou lá, e vou clamar, e vou fazer, e vou buscar, e vou clamar, e vou fazer. Aí eu ficava ali, eu nem contando minuto por minuto, mas enquanto não desse 1 hora, eu não parava. Porque eu queria buscar, eu queria experimentar, sabe qual era o maior temor meu quando eu converti? O maior temor meu quando eu converti era desviar. Nem entendia muito bem dessas coisas, né? Quando eu converti, nem entendia muito. Depois que eu comecei a estudar, comecei a entender umas coisinhas, aí clareou. Mas o meu maior temor é esse, por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu sou assim. Quando eu entro nas coisas, eu quero fazer as coisas, eu quero ir até o final, aquele cabecinha dura mesmo, mas eu quero ir até o final. Eu sou assim, a minha personalidade é assim. Então eu queria ser assim, eu vou buscar o Senhor, e quando eu fui buscar, detalhe, eu não fui buscar pela dor. Quando eu ia fazer 18 anos, eu tive a maior decepção que uma pessoa pode ter na vida, não decepção de alguém que fez, mas daquilo que eu perdi. E eu perdi a minha mãe, e aquilo rompeu comigo de uma forma que... E aí depois que eu perdi ela, eu coloquei no coração, eu disse: o que uma mãe e um pai espera de um filho? O que uma mãe e um pai espera? Espera que ele seja uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, uma pessoa de honra, uma pessoa que verdadeiramente vem honrar e demonstrar algo digno, uma pessoa de verdade, trabalhadora, honesta. Então eu falei, eu vou ser essa pessoa. E aí eu comecei a caminhar, e uma coisa que eu nunca gostei na vida foi estudar, e a coisa que eu mais fiz depois, no terceiro 18, quando eu entrei para o ano seguinte, eu já estava estudando e fazendo 3 cursos e trabalhando, foi assim. E aí eu fui caminhando, aí chegou um belo dia, um momento, e aí começou algo dentro do meu coração. Começou algo dentro do meu coração e me incomodando e me chamando, e eu falei, está alguma coisa querendo que eu vá para a igreja. Tem alguma coisa, aí tinha um amigo, um queridão, um amigo meu, que foi o único que, quando minha mãe faleceu, eu vi lágrimas dos olhos dele, que para mim, eu considero ele como irmão, ele é um amigo meu, do meu irmão, é algo assim profundo.
E aí ele às vezes falava para mim de Jesus, ele trazia. E aí eu falei, mas eu não quero ir para a igreja de crente. Não, aquele lugar eu não quero não. E aí eu fui de outras igrejas, não vou falar o nome aqui para não achar que eu estou falando mal e não é o propósito. Aí eu fui, mas eu entrava e do jeito que eu entrava eu saía. Aí chegou uma hora e um dia, aí o meu amigo me convidou, aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui. E aí eu me rendi aos pés do Senhor. E nunca mais saí. Então eu digo que eu não fui pela dor por causa disso, porque eu já tinha passado o momento do luto, o momento da dor, eu já tinha caminhado, já estava trabalhando, já tinha feito muitas outras coisas, mas o Senhor começou a trazer. E aí foi, então eu entrei, eu buscava, eu clamava, eu orava, eu insistia, eu não parava, porque eu queria experimentar, eu queria provar. E aí Deus foi trabalhando, e aí eu fui fazendo seminário, e foi assim. Foi essa a questão. Para a gente finalizar aqui, só vou trazer uma questão muito importante, para que você coloque dentro do seu coração. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que dentro desse juízo, ou seja, dentro daquilo que Deus quer fazer, desviando o juízo e transformando em bênçãos, ou seja, Deus pode transformar o juízo sobre essa nação e transformar em bênçãos, ou seja, converter e salvar a todos. Deus pode fazer, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E para isso Ele precisa que uma igreja clame, uma igreja se prostre, uma igreja ore. Então você faz parte. Então entenda que se o Senhor te convidar, você venha e aceite o convite, aceite o chamado. Se o Senhor traz a sua consciência que só existe um único Deus, não existe outro Deus, não existe salvação além de Jesus, somente entre Ele. E para que isso se realize, o poder tem que ser derramado, e o poder só pode ser derramado se você colocar o seu joelho no chão, e se você orar, e se você buscar. Entenda que tem que ter essas coisas. Não adianta jejum, oração e meditação, são coisas essenciais, não tem jeito, não tem outra forma, não tem outra fórmula, não tem um Ozempic, sabe o Ozempic, que a pessoa não quer malhar, que ela só apertar lá e murchar, só aperta e murcha, então é assim, o Ozempic, apertou, murcha, aí depois para e engorda de novo, engorda o dobro ainda, de novo, porque não adianta, tem que malhar, porque ficar em forma, tem que gastar, através de esforço, através de dedicação. A graça e poder de Deus não vai vir de outra forma, se não ser clamar, orar e buscar ao Senhor, se joar e se consagrar. Não vai vir. E você, jovem, também é convocado a fazer. Você também é convocado a fazer. Se não sabe, procura o líder, o pastor, procura o seu líder. Procure as pessoas, não faça as coisas de cabeça sem orientação. Procure, mas faça, porque você precisa se consagrar ao Pai para que Ele possa derramar e transformar o vaso que há dentro de você. E aí, só para finalizar aqui, entendendo a questão do contraste que eu entendo de felicidade e alegria. Por que eu digo isso? Porque quando você fala em definição das coisas, no campo filosófico, cada um vai trazer uma ideia, porque a filosofia ela tem ideia de não esgotar o assunto. Ela sempre, se um filósofo falar para você de felicidade, ele vai trazer uma definição. Se vir outro filósofo, ele vai trazer outra definição para você de felicidade, porque a ideia não é esgotar o assunto, mas trazer e sempre esmiuçar daquilo que pode causar. No meu contexto, no meu entendimento, para mim felicidade é momento. Ou seja, se você está numa festa, e aí eu não estou falando de certo e errado, tá? Eu estou falando de que você está numa festa de aniversário, a sua festa de aniversário é um momento, então você vai estar feliz, você está naquele momento, uma festa de faculdade, você passou o ano inteiro, lutou, trabalhou, estudou, e aquele momento de consagração, e você está naquela felicidade, aquilo ali é algo maravilhoso, amém, glória a Deus, mas isso tudo é momento, quando acabou a felicidade. Agora eu gosto da alegria. Por que eu gosto da alegria? Porque eu passo do princípio da alegria segundo as Escrituras. A palavra alegria no grego, koiné, no original, ela traz uma ideia de algo que não é externo, mas sim que é interno. É algo que, essa alegria que ela está dentro de mim, não é algo produzido pelo externo, mas algo que habita dentro de mim. Então, independente de onde eu esteja, independente de condições, até mesmo na segunda-feira, eu levanto dando glória, eu levanto chamando todo mundo, eu levanto fazendo bagunça, pergunta lá pra minha filha lá, eu levanto chamando, mano, e eu pego no pé do outro lá, levanta, quem mandou ficar até tarde, levanta, e saio fazendo, por quê? Porque essa alegria, ela não é produzida por
por algo externo, mas é produzida por aquele que habita dentro de mim, aquele que mora dentro de mim. Por isso que o derramar do Espírito é essencial, por isso que buscar, se consagrar, se entregar algo especial. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor, deixa de querer a filosofia da vida e viver momentos, mas viva a alegria do Senhor, a vida do Senhor, porque somente Ele pode dar, somente Ele pode derramar, somente Ele pode preencher você, jovem. Saia da ideia filosófica da vida, que a vida lá fora, mas não, sai daí, isso aí é só momento, independente de alguns momentos que você entrar, alguma trilha que você entrar, você pode se dar muito mal. Entenda que as definições, ou aquilo que você aceitar, ou o caminho que você pegar, pode se dar muito mal, pode dar muito ruim, e aí se der ruim, aí Deus zebra, aí vai ter que ter graça, aí vai ter que ter misericórdia, aí vai ter que olhar para o Senhor e clamar ao Senhor, e aí você pode ter certeza que se você buscar Ele, Ele vai te olhar, mas Ele quer que você venha com o coração arrependido, com o coração contrito, com o coração transformado, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, e que o Senhor possa continuar derramando sobre esta vida, continuar derramando sobre esse lugar, continuar derramando sobre esses jovens, continuar derramando sobre cada um. O Senhor é poderoso para restaurar e abençoar a cada vida e a cada pessoa. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, renova, transforma, restaura, continua colocando e confirmando dentro do coração desta amada igreja, desses jovens, o propósito, a visão, a missão, aquilo que precisa ser realizado, aquilo que precisa ser feito, que o Senhor está preparando, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite, que o Senhor derrame, e que eles possam experimentar o extraordinário, que eles possam experimentar o extraordinário que vem do alto, que vem do Senhor, e que somente o Senhor pode dar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito obrigado. Para quem que eu passo? Amém. Se coloque de pé. Eu gostaria de chamar aqui o louvor e o pastor Paulo. Se você está atento ao culto, o Senhor tem falado desde o começo, né? Nós começamos cantando que tem um lugar na mesa. Então, o Senhor já preparou os nossos corações, dizendo que Ele está na mesa nos esperando. E aí nós seguimos e louvamos que se nós o buscarmos, nós o acharemos. Depois veio o Ministério de Louvor e falou que nós somos a noiva pronta, aguardando o nosso noivo. E aí o pastor concluiu com a mensagem dizendo sobre avivamento, sobre o derramamento do Espírito, sobre o ID, sobre alcançar vidas, que nós possamos estar prontos. E se você, jovem ou adolescente, não se sente capacitado, que o seu clamor nessa noite seja esse. Jesus, me prepara, me capacita, me envia. Amém? Gostaria de chamar o pastor Paulo aqui. Nós vamos louvar e fazer uma oração final. Vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada.
soprar o vento, reacender a brasa, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar.
Graças e paz, irmãos. Amém. Não é possível nós ouvirmos isso, não é? Eles fingirmos que não estamos entendendo. O Senhor está nos chamando nesta noite. E é bom que a maioria é jovem. Isso é bom. Porque o Senhor está contando com você, querido. O Senhor está contando com a juventude. Existem pessoas lá fora que estão esperando essa chama acender, esse fogo queimar, essa brasa alcançar outras pessoas. E eu sei que Deus quer usar a sua vida, o seu coração. Deus quer manifestar através de você. Por isso eu gostaria de encerrar com você orando. Mas eu não gostaria de orar sozinho. Eu gostaria que você juntasse aí com quem estiver com você no banco. E nós vamos orar juntos. Se tiver 2 no banco, junte 2. Se tiver 4, junte 4. Se tiver 5, do jeito que você quiser. Não precise ir muito longe. Só junte quem está no banco aí com você. E eu gostaria que você orasse com esta pessoa. E nesta oração você fizesse, assim como a mensagem nos disse, aceitasse o convite de Deus ao teu coração. Senhor, eu preciso, Senhor. Eu quero, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos. Eu disse aqui na quarta-feira passada, se eu não me engano, que eu perdi uma dentista. A dentista que me atende, depois de muito tempo, ela disse que ia embora. E eu disse para ela: a senhora vai abrir um consultório próprio? Ela: não. O Senhor me chamou para fazer missões no Japão. E eu estou abrindo mão de tudo que eu tenho e vou para o Japão. Nós precisamos nessa geração de pessoas assim, que abram mão de tudo para atender o chamado que Deus tem na vida deles. Muitas vezes nos acovardamos ou nos acomodamos, porque tudo está bom. Temos ar-condicionado, temos uma igreja, temos um som bonito, não é? Temos um lugar para orar, para adorar. A nossa vida está boa, mas Deus está dizendo hoje para mim e para você: ei, eu quero tirar o juízo, e eu quero trazer a bênção, mas eu quero trazer através da sua vida, através da sua palavra, através da sua ação, da sua entrega. Então aceite o convite hoje de Jesus e diga: Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu quero fazer o ID, eu quero fazer a tua vontade, eu quero sim me entregar, Senhor, e alcançar vidas que estão se perdendo. Quantas pessoas não receberam um dia um chamado de Deus na sua vida e estão sentadas nos bancos da igreja, enquanto pessoas morrem lá fora, enquanto vidas se perdem, enquanto jovens se prostituem, enquanto pessoas estão se perdendo. Nós estamos sentados, irmãos, ouvindo, batendo palmas, levantando a mão. E hoje o Senhor nos chama. Hoje o Senhor me chama, hoje o Senhor te chama. Então eu gostaria que você levantasse a sua voz e orasse ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor amado Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de louvar o teu santo e precioso nome, Senhor, que disse que a nossa geração tem lenha para queimar. Senhor, e se isso é verdade, eu creio que é, Senhor. A nossa geração tem lenha sim para queimar. A nossa geração tem fogo para incendiar esta nação. A nossa geração, Senhor, tem palavra, Senhor, ó Deus, para proclamar, para profetizar, para, Senhor, ó Deus, ministrar sobre a vida destas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda, Senhor, não tiveram um encontro real e verdadeiro contigo. Senhor amado, aqui estamos nós, Senhor. Somos um número pequeno, talvez, mas o que é, Senhor? Um número pequeno de corações quebrantados diante de um Deus poderoso, tremendo, fiel, maravilhoso, eterno, e que está querendo salvar vidas nesta geração. Senhor amado, nós nos entregamos diante de Ti nesta noite, colocando diante de Ti, ó Pai, à mercê do Senhor, diante do Teu altar, o nosso ministério, seja ele pastoral, seja ele, Senhor, de louvor, seja ele evangelista, seja missionário, seja qual for o ministério, aqui, Senhor, no meio desse povo reunido nesta noite.
Eu quero te pedir, ó Deus, que nesse tempo o Senhor levante esses jovens. Eu quero te pedir, ó Deus, e te implorar, que nesse tempo o Senhor levante esta geração de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, a tua igreja, Senhor. Desperta a tua noiva, ó Deus. Parece que estamos adormecidos enquanto as vidas estão morrendo. Ó Deus, traz sobre nós um avivamento, um despertamento. Agita as águas que estão paradas, Senhor, para que a tua igreja entenda que é tempo de sair, que é tempo de avançar, que é tempo de buscar o perdido, que é tempo, Senhor amado, de quebrar as cadeias, de sair do comodismo, de sair da mesmice, ó Deus, de arregaçar as mangas, Senhor, e colocar a mão no arado nesta noite. Senhor, eu te peço, ó Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração, e sabe, Senhor, do desejo, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta ceifeiros nesta noite, levanta semeadores da tua palavra nesta noite, levanta com ousadia, com autoridade, ó Deus, com sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, porque o que queremos, Senhor, é ver o teu nome sendo levantado e proclamado, Senhor, para que a tua noiva desperte como ouvimos nesta noite, para que a tua noiva acorde como ouvimos nesta noite, para que a tua noiva esteja pronta para a peleja, para a batalha, ela seja cheia do teu Espírito, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te entregamos os nossos corações, nós te entregamos o nosso chamado, Senhor. Faça a tua vontade sobre nós, aqui ou onde o Senhor nos enviar, que sejamos boca tua, cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios da tua unção, cheios da tua misericórdia, cheios da tua virtude, cheios da tua autoridade, cheio, meu Deus. Oh Deus, levanta, Senhor, a tua igreja, porque eu sei que o Senhor conta conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu espero que o teu coração esteja ardendo, querido, ardendo para encontrar alguém que não conhece Jesus, para que você diga para ela: ei, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer transformar o teu coração, amém? Aplauda ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aplauda Ele, se assente aí um pouquinho em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, jovens, Deus abençoe a vida do pastor Rui, sua família, não é, que está conosco nesta noite, que o Senhor continue te abençoando, e você, jovem, igreja do Senhor, não se esqueça, fique firme, querido, fique firme, se o inimigo oferecer, fuja para o outro lado, porque com certeza o que o Senhor tem preparado para nós é maravilhoso, amém? Amanhã cedo nós teremos a escola bíblica dominical, não falte, em nome de Jesus, não é? Temos a oração às 8, a escola bíblica às 9h30, e às 18 horas o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmão, esteja atento, esteja, não é, vigilante, esteja preparado. Amanhã também, e eu digo isso por conta do evangelho, da palavra, não desperdice as oportunidades que Deus vai te dar, em nome de Jesus, de falar do amor dele para alguém. Então esteja atento em relação a isso, amém? Esta palavra é boa, esta palavra, precisamos acordar e despertar para um tempo que Deus tem levantado sobre nós, e eu creio que em breve virá sobre a igreja, não é, um despertamento, uma ação de Deus, para que a gente saia desta, não é, deste redemoinho, dessa mesmice, desse negócio, e vá em direção ao alvo que é Cristo, e em busca das almas que estão perdidas neste mundo, em nome de Jesus. Amanhã à noite teremos cantina, não é, dos jovens, carne maluca, meu Deus do céu, R$10,
brincadeira. R$7, senão os irmãos já iam falar, nem vou vir amanhã. Amanhã terá a cantina do jovem, então jovem, ajude a cantina do seu departamento também. Não se esqueça aí, venha com o bolso cheio de dinheiro para comprar aí uns 300 pães aí, em nome do Senhor. E abençoar o ministério dos jovens aí para que eles tenham caixa para fazer o trabalho que é necessário. Amém? Irmãos, amanhã não falte, em nome de Jesus. Estamos terminados, coração silenciosa, e eu te cumprimento aí na porta.